Bom, gente, tudo bom? Professora Daniela Saraiva aqui. Nós vamos começar hoje a nossa 8ª videoaula, ok? Eu combinei com vocês na aula anterior que a gente daria uma pausa em literatura, propriamente dito. Por quê? Porque eu precisaria falar de dois conteúdos que são de extrema necessidade, tanto para o aspecto de análise textual, quanto para o aspecto de questões muito recorrentes nas provas dos principais vestibulares, principalmente do Enem. Então, qual o assunto que eu escolhi hoje para a gente? Nós vamos trabalhar uma coisa que cai todo ano nas provas de vestibulares, então o Enem não é diferente. O que é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar os elementos da comunicação e, é claro, a relação desses elementos com as suas respectivas funções da linguagem. Então, vocês já sabem que o assunto ele vai ser um assunto bem legal, ele é bem extenso também, tá? Vou fazer nesta videoaula um apanhado bem legal do que vocês precisam saber para entender a relação entre elementos da comunicação e funções da linguagem. E no vídeo seguinte, na nossa próxima aula, eu já vou trabalhar a análise dos textos das questões. Claro que durante o estudo de cada função, eu coloquei exemplo. Mas esse assunto é um assunto que eu preciso falar para vocês com mais intensidade, com mais exploração de texto, principalmente, porque é assim que ele cai nas provas, e no Enem, então, nem se fala, né? Então, bora começar falando de elementos da comunicação. Bom, turma, o processo comunicativo, para que ele aconteça, é necessário que eu tenha um conjunto de 6 elementos da comunicação. Quais são eles? Eu coloquei aí para vocês, ó. Nós vamos começar por esse aqui, o emissor. Para que exista um processo comunicativo, é preciso que alguém comece essa comunicação, envie essa comunicação, e esse é o papel do emissor. O emissor, ele pode ser um produtor, ele pode ser um escritor, ele pode ser um falante. Por exemplo, eu aqui, eu sou a emissora, porque eu estou montando aqui, gravando essa aula para vocês, ok? Então, a emissora aqui sou eu. Nós temos também o receptor, e aí eu gosto muito de botar assim, receptor, e boto aqui, ó, ao lado, destinatário. Muita gente me pergunta se receptor e destinatário são sempre as mesmas pessoas. Não, porque vocês já devem ter passado pela situação de receber, por exemplo, uma correspondência que não é sua. Isso acontece muito o quê? Nas caixas de correio. Para quem ainda utiliza a caixa de correio, isso acontece muito. Então, às vezes, chega uma correspondência que é da sua vizinha ou do seu vizinho. Você recebeu, mas você não era o destinatário dessa correspondência. Então, receptor e destinatário só coincide quando a mensagem a que eu destino chega à pessoa destinada, ela vai receber esta mensagem e ela vai o quê? Decodificar, ela vai entender, ela vai ler, ela vai estabelecer esse processo comunicativo. Então, receptor e destinatário só são as mesmas pessoas quando a comunicação é direcionada a um destinatário e este destinatário a recebe, ok? Caso contrário, existem situações em provas de vestibulares em que eles colocavam destinatário e receptor como a mesma pessoa, sendo que no contexto do texto apresentado, texto da literatura, alguém recebeu uma correspondência, uma carta no lugar de outra. Então, eu não posso dizer que receptor e destinatário aí são a mesma pessoa, porque a carta se destinava a uma determinada pessoa, só que outra recebeu no lugar. Até aí tudo bem, né? Aí nós temos também o referente ou o contexto, que é o assunto. Toda vez que a gente lê um texto, toda vez que a gente assiste a um vídeo, toda vez que a gente assiste a um filme, tá? Toda vez que a gente ouve, tá? Uma mensagem, por exemplo, pelo WhatsApp, esta mensagem que a gente acabou de ouvir, esta mensagem que a gente acabou de ler, esta mensagem que a gente acabou de assistir, ela tem um assunto. E esse assunto a gente chama de referente ou contexto, tá bom? Temos também a mensagem. Mensagem é tudo que foi elaborado no processo comunicativo. Então, qual é a minha mensagem aqui? É a videoaula. Essa é a minha mensagem, porque eu estou dando essa aula por conta do momento em que estamos vivendo, tá? E, então, eu estou dando essa videoaula, através de vídeo. Então, como é uma videoaula que vai ser publicada no ambiente virtual de aprendizado de vocês, a gente diz que a mensagem é o quê? Toda a videoaula, certo? Aí eu tenho o código. Gente, o código, eu coloquei aqui ao lado a língua. Porque a língua portuguesa, a gente pode ter ela na forma oral ou escrita. Então, todo tipo de código utilizado, seja ele verbal ou não verbal, que isso nós já estudamos, certo? Linguagem verbal ou não verbal. Todo tipo de linguagem utilizada, seja ela verbal ou não verbal, ela é um código,
tá? Então, eu coloquei aqui língua porque ela é a mais utilizada. Mas a gente sabe que a gente tem também o quê? A linguagem não verbal. Eu posso usar uma aula só com desenhos, só com imagens, sem nada escrito. Então, seria a linguagem não verbal. E a gente tem o canal. O canal é o quê? A maneira como eu passo essa mensagem. Então, a minha mensagem aqui é o quê? É toda essa aula, toda essa videoaula. E o canal? Como é que eu vou passar isso para vocês? Eu vou usar o recurso da internet. Por quê? Porque se eu gravo essa aula e não passo a vocês, essa aula não vai chegar. Então, o canal utilizado vai ser o quê? A internet através de quê? Do nosso ambiente virtual de aprendizado, que é o AVA. Certo? Entenderam a diferença? Código e canal? Entenderam a diferença entre receptor e destinatário? Eles podem coincidir, para coincidir, porque se eu destino uma mensagem a alguém, eu quero que ela receba, mas ela pode também ir por engano, chegar por engano nas mãos de uma pessoa, ok? E passando essa parte aí, o que é que a gente tem? Aí a gente tem o nosso assunto, né? Que é o assunto central do nosso vídeo, funções da linguagem. Então, turma, eu fiz aqui um esqueminha para vocês bem legal. Olha aqui comigo. Eu coloquei aqui para vocês as funções da linguagem. Nós temos 6. E para cada função eu botei seu respectivo elemento da comunicação. Entendam uma coisa, o Enem, ele não cobra diretamente só a função. Nós temos questões de Enem que eu já separei para vocês, que a gente vai trabalhar na nossa próxima videoaula, que a minha ideia é o quê? Trabalhar as questões no vídeo, mostrando o que as provas exploram. Então, eu já vi questão do Enem, são várias, em que ele não te cobra a função, ele coloca a função, mas ele te explora o elemento da comunicação. Aí eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, não se esqueçam de fazer as anotações de vocês, isso é tão bom. Alunos que usam mapa mental, eu gosto muito. Por quê? Porque neste momento, perdão, que é o momento em que nós nos encontramos, neste momento, vocês precisam ter alguma coisa que prendam a atenção de vocês. E o mapa mental, o esquema, ele é muito bom. Então, eu faço, toda vez que eu vou fazer meus slides, eu penso, como ficaria um esquema no meu caderno? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de caderno controlado, organizado. Por isso que eu gosto de dar um ponto na média, vocês sabem disso, né? Caderno controlado. Então, eu botei aqui, funções da linguagem. Nós temos 6. A função emotiva ou expressiva, mas na frente a gente vai ver com calma, ela está ligada no emissor. Então, uma coisa, ela está totalmente ligada no emissor, porque é o emissor que emite. E para ser função emotiva, tem que ter o eu, a primeira pessoa do singular ou do plural, o nós também, falando dos seus sentimentos, de suas emoções, dos seus desabafos, de suas revoltas. Então, o que faz você entender a função emotiva é essa, o emissor, quem emite. Ele é muito importante, porque eu vou ter que entender o que ele está sentindo, está passando no texto. Tem a poética, tá? Que a gente vai trabalhar também com muita calma, porque muitos alunos acham que função poética só aparece na poesia e nem sempre. Eu vou falar para vocês mais lá na frente que tem aluno, quando ele está assistindo a videoaula, ele vai anotando as observações, eu falo pausadamente para vocês, não se preocupem. Ela está centrada na mensagem. Por quê? Porque só haverá função poética se houver texto literário. Ou seja, a mensagem é essencial. Eu preciso saber como essa mensagem foi elaborada. Se ela foi elaborada com linguagem o quê? Conotativa, não denotativa. Então, quando a linguagem conotativa, que não é real, que é sentido figurado, já temos a função poética. Aí vem na sequência a referencial, que está centrada no contexto. Contexto é o que, turma? Quem lembra? Assunto. Então, pensem comigo. Para que eu saiba o que está trabalhando no texto, eu preciso ler esse texto. Se for um texto, ok? Porque pode ser um vídeo, pode ser um áudio, tá? Mas vamos falar em texto. Então, quando eu leio esse texto, a partir do momento que eu sei o assunto e eu percebo que ele está me passando informações reais, informações objetivas, ou seja, linguagem denotativa, eu tenho o quê? A função referencial, que está centrada no contexto. Função conativa, centrada no receptor. Por quê, turma? A função conativa, ela está centrada no receptor porque ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Convencer a pessoa que está recebendo a mensagem a tomar uma atitude. Só o fato de eu dizer assim para os alunos, olha, anotem aí, isso é função conativa ou apelativa, tá? Não confundir conativa com conotativa, é conativa, ok, turma? Por que conativa? Porque ela tem a função de fazer o receptor tomar um posicionamento. Então, é muito comum a gente encontrar o quê? Verbos e pronomes a gente encontrar verbos no imperativo, tá bom? Ele é uma característica comum. E temos também a função metalinguística, uma das que também cai muito no Enem e em outros vestibulares.
O que é a função metalinguística? A função metalinguística está centrada no código, quando esse código fala dele mesmo. Um exemplo bem simples. Se eu uso uma palavra para explicar a própria palavra, eu estou usando a função metalinguística. Então, só o fato de eu pegar no dicionário, estou na dúvida sobre uma determinada palavra. Por exemplo, eu quero saber o que é a palavra, o que significa a palavra diafásica, tá? Dentro da linguagem, de estudo linguístico. Aí eu vou lá e pesquiso. Quando eu pego palavras para explicar outra palavra, outras palavras, eu tenho aí a função metalinguística. E a mais fácil de todas, ela também cai, tá? Ultimamente ela tem caído bastante, ela já caiu menos. É a função fática ou de contato. Essa é bem simples. A partir do momento que você percebe que o contexto ele está tentando estabelecer o processo comunicativo, passar o processo comunicativo, é a função fática. Então, se eu quero estabelecer o processo comunicativo, eu preciso passar essa mensagem. Então, eu preciso de quê? Do canal. Então, só relembrando, no final eu vou colocar um esqueminha que eu coloquei assim, estilo mapa mental para vocês. Toda a função da linguagem ela está centrada no elemento da comunicação. E a partir daí a gente vai estudar o quê? As funções. Eu comecei por essa daqui, que eu gosto muito de começar minhas aulas com imagens, tá? Função apelativa ou conativa, anota aí, turma, conativa. É aquela que ela tem por objetivo fazer o receptor, aquele que recebe a mensagem, tomar uma atitude. Ela é muito comum, turma, nos comerciais, nas campanhas publicitárias. E eu gostei muito aí dessa campanha. Olha como ela é interessante, ó. Tem um pezinho de uma criança, você está vendo que é um pé bem pequeno, e a gente percebe pelo tamanho que é um pé de uma criança prematura. Aí diz assim, Lucas, prematuro de 6 meses e futuro jogador de futebol. Aí lá embaixo ele diz assim na campanha, seja doador de leite materno e faça a diferença na vida de muitas crianças. Olha aqui o verbo no imperativo, ó turma, seja, tá? Seja você doador, você doadora, né, de leite materno. Então, olha comigo, ó, o fato de colocar a imagem com o pezinho de uma criança tão, tão fragilizada, né, tão pequena, e mostrar na imagem que é prematuro, mas que é um futuro jogador de futebol, ou seja, essa criança, ela é um futuro jogador de futebol, mas ela precisa o quê? Crescer, ela precisa se alimentar e ela precisa do leite materno, é uma campanha de doação de leite materno. Então, a função aí é o quê, amores? Função apelativa, tá? Ou conativa. Aí, na sequência, o que eu botei aqui para vocês? Ó, uma coisa que eu adoro analisar. Vocês sabem, quem já me acompanha, né? Que eu gosto muito dos textos literários. Aí eu falei da função emotiva ou expressiva. Primeira coisa, para que eu identifique função emotiva ou expressiva, eu preciso de verbos e pronomes na primeira pessoa. Pode ser do singular ou do plural, normalmente é do singular. Além de aparecer essa primeira pessoa, eu tenho que perceber que o emissor, que é a pessoa que emitiu, que escreveu, que elaborou, ela está falando dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus desabafos, tá? Então, característica, verbos e pronomes na primeira pessoa e presença de emoção de quem escreve, do emissor, de quem fez, de quem elaborou. Aí eu coloquei aí para vocês um soneto que é muito bonito, muito conhecido, de Vinícius de Moraes, escritor modernista brasileiro, soneto de fidelidade. Aí ele diz assim, ó, de tudo ao meu amor serei atento. Olha aí, ó, meu amor, eu serei atento. Tá falando dele, ok? Antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor é de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, uma coisa que eu vou chamar aqui a atenção para vocês, que a função que prevalece nesse texto é a função emotiva. Não tem outra que me justifique. Porque aí está falando do sentimento do emissor. Olha, meu amor, serei atento. Ele falando de como vai ser com o amor dele, enquanto ele durar, como ele diz no final. Mas aí pode surgir a dúvida. Professora, e tem função poética? Tem. Por que tem função poética, turma? Porque aqui é um texto literário, não simplesmente porque é só uma poesia. Mas ela é a principal? Não. Aí chegou ao ponto que eu queria. Nem sempre que vier uma poesia, turma, por favor, SOS Vestibular, meus alunos, manhã, tarde e noite, meus 3 turnos, nem sempre que vier uma poesia, a função poética será a principal. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque isso é um tipo até de pegadinha. Olhou poesia, o aluno, função poética. Veja se não tem
o emissor falando de sentimentos, emoções, desabafos. Porque se tiver a função preferencial, a função principal é emotiva ou expressiva. E é claro que eu vou colocar um exemplo de poesia em que não há função emotiva e a poética vai ser principal, não se preocupem. Aí na nossa sequência, o que é que nós temos? Ó, depois da análise aqui, eu coloquei para vocês a função poética. Por que eu gosto de trabalhar uma pertinho da outra? Porque eu gosto de trabalhar a poesia. E aí pode ser que o aluno olhe a poesia e diga logo que tem função poética. Tem, mas nem sempre é a principal. Como é que eu identifico quando a função poética é a principal? Primeiro, você vai observar que a mensagem elaborada, olha, está centrada na mensagem. A mensagem elaborada, turma, ela é o quê? Ela é toda de linguagem literária, conotativa, sentido figurado. Observou isso? Você, pronto, já há a possibilidade da função poética. E se ela for a principal? A primeira coisa que você vai analisar é descartar se tem um emissor falando, um eu lírico falando de sentimento e emoção. Não tem? Aí pronto, você já tem uma possibilidade maior da função poética ser a principal. E eu também vou te falar mais na frente que a função metalinguística também aparece muito em poesia, mas vamos falar da poética. Eu coloquei esse poema aqui muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade, o nome é Quadrilha. Ele coloca assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lilia casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Aí vocês vão dizer, mas está falando de amor. Mas não é o eu lírico que está falando do amor dele, ele está falando de João, ele está falando de uma terceira pessoa. Então aqui, gente, ó, em forma de quadrilha, tá? Ele faz o quê? Ele conta uma história de vida de alguém, inclusive que entra alguém no final que nem estava na história, mas ele não fala do sentimento do eu lírico. Aqui eu tenho linguagem figurada do início ao fim, nosso maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, adoro, sou suspeita para falar. E aí vocês estão vendo que é a função poética, que é a principal. Viram aí? Temos a emotiva? Não, porque não tem o emissor, o eu lírico, falando de seus sentimentos. Ele está falando de uma terceira pessoa, então terceira pessoa não é função emotiva, a principal qual é? Poética. E continuando, o que é que nós temos? Vamos lá? A função referencial ou denotativa. Por que a gente bota denotativa? Gente, toda vez que for função referencial, primeiro, a linguagem, se ela for a principal, a linguagem tem que ser real ou denotativa. Não pode ser figurada. Segundo, o objetivo dela é passar informação. Então, geralmente, quando cobram uma função referencial nos vestibulares, é linguagem real. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer de aparecer um texto da literatura em que um determinado parágrafo passa informações sobre uma rua, sobre uma cidade, sobre um bairro, sobre uma família, sobre o sobrenome de uma família. Mas lembrem-se que é naquele trecho, ali a literatura não vai ser a função referencial, a principal. No caso aí, tem informação, tem função referencial, mas como se trata de literatura, de linguagem subjetiva, linguagem figurada, é função poética. Dentro do contexto, tem a informação, mas a função referencial, anota comigo, nunca a função referencial é a principal se o texto for de linguagem literária ou conotativa. Para que ela seja a principal, primeiro, a linguagem tem que ser real, denotativa, e ela tem que passar informações, ok? Ela é chamada também de conativa ou informativa, então ela tem vários nomes. Função referencial, função denotativa, desculpa, função conativa não, cognitiva, perdão, repetindo, cognitiva ou informativa, ok? Então, referencial, denotativa, cognitiva ou informativa, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, um trecho retirado da revista Isto É, uma revista publicada 29 de dezembro de 2005, ó. O portal Domínio Público, Biblioteca Digital do Ministério da Educação, recebeu 6,2 milhões de acessos em pouco mais de um mês de funcionamento. Nela, o internauta pode ler gratuitamente 699 obras literárias com mais de 70 anos de existência, ou seja, já de domínio público. 166 publicações de ciências sociais e de exatas. Há também partituras de Beethoven, pinturas de Van Gogh, de Leonardo da Vinci, e como a Mona Lisa, hinos e músicas clássicas e contemporâneas. Então, esse texto aqui está te passando informações sobre um portal. E são informações o que é real, qual é a função que predomina, amores da minha vida, função referencial
ou denotativa, ou cognitiva, ou informativa. Quem vem agora? Uma das funções também, ela, na pesquisa que eu faço, assim, com relação às questões de Enem, a função referencial é uma das que mais cai também. Se você for botar no papel, é a referencial, a emotiva, a metalinguística, a apelativa, tá? A metalinguística cai muito. E por que eu botei esse texto aí que vocês devem estar percebendo que ele tem formato de poesia, porque são estrofes. É justamente para chegar àquele ponto. Turma, novamente, eu vou repetir isso até vocês entenderem, tá? Se vocês olharem uma poesia, claro que já tem função poética, mas tomem cuidado que nem sempre ela é a função principal. Eu coloquei aqui, catar feijão, tá? É o nome de uma poesia. Aí vem, catar feijão se limita a como escrever. Joga-se os grãos na água de alguidar. Essa água de alguidar é aquela em que você coloca, aí tem aquele costume de quem vai catar feijão, que os grãos que sobem é porque não prestam, vocês descartam, tá? Outra coisa que vocês vão perceber, há um errinho bem aqui, ó, de concordância, mas entendam uma coisa comigo, isso aqui é literatura. Porque eu digo, joga-se os grãos. Pela lógica, seria como? Jogam-se os grãos são jogados. Isso aqui é a partícula passivadora. A gente vai ter essa aula na sequência, nós vamos ter aula de gramática. Mas primeiro eu vou dar bastante ênfase para a produção textual, literatura, a parte de linguagem, porque são aulas bem legais para a gente trabalhar aqui pelo Zoom, tá? E aí, e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar, certo? Toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo se houver. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve oco, palha e eco. Vocês estão percebendo aqui que ele está usando a poesia. Ele está fazendo uma espécie de metáfora de como é que se escreve a poesia, fazendo uma comparação subentendida como é catar o feijão. Você vai escolhendo os feijões, assim como você vai escolhendo as palavras. Às vezes você coloca algumas na poesia e elas ficam boiando. Às vezes o leitor não entende. Então vocês perceberam, turma, que ele está usando a poesia para falar dela mesma. Qual a função que predomina aqui, turma? Função metalinguística. Eu uso a poesia para falar da própria poesia, turma. Eu estou explicando um processo metafórico, uma comparação subentendida, é sentido figurado aí, de cima a baixo, mas eu estou usando esse processo metafórico para dizer como é que eu escrevo uma poesia, como é que ele escreve, o autor escreve uma poesia. Ó. Aí eu coloquei aqui para vocês, então, função metalinguística. Lembrar que a função metalinguística também é conhecida como metalinguagem. Outra coisa, se você encontrar a poesia falando da poesia, a palavra falando da palavra, a historinha em quadrinhos falando da própria historinha em quadrinhos, a escrita falando da própria escrita, a charge explicando o próprio processo criativo da charge, isso é função o quê? Metalinguística, ok? Nós vamos treinar bem, não se esqueçam que eu tenho as questões que eu vou analisar com vocês no próximo vídeo. E só falta uma, a mais fácil, qual é? Função fática. Turma, a função fática é aquela que ela quer o quê? Prolongar, estabelecer o contato, passar essa comunicação. Então, ela é centrada no canal. Todo e qualquer texto em que você perceba que a pessoa está tentando estabelecer o processo comunicativo tem função fática. Então, se você perceber, tipo, eu estou em sala de aula e um aluno faz uma pergunta, eu digo, repete, eu não entendi. Você pode repetir? Fala novamente. Isso é função fática. Se eu digo para vocês, entenderam? Estão conseguindo entender? Anotaram? Está tudo certo? Vocês entenderam? Isso é função fática. Então, ela é muito comum nos diálogos, nas conversas pelo telefone, nas conversas, por exemplo, em ambulâncias ou viaturas da polícia, em que se passa um endereço e ele pede para repetir, aí ele diz, confirma, e o outro confirma. Você entendeu? Entendeu? Entendido? Então, é a mais fácil de identificar. Aí eu botei um exemplo bem simples, ó. Alô, como vai? Tudo bem. E você? Vamos ao cinema hoje? Prometo pensar no assunto. Retorno mais tarde para decidirmos o horário. Só o fato de dizer, alô, como vai? Tudo bem. E você? Só o fato de estar prolongando é função fática, tá? Então, turma, para fechar o que eu prometi, né? Um mapinha para vocês, ó.
Fica bem legal, tem aluno que ele gosta de botar até mudar as cores, isso é interessante, isso já é comprovado que ajuda muito a gente a... Não é decorar, que não existe isso mais, esses tempos não nos pertencem, mas existe aquela coisa de memorizar, de lembrar uma imagem, então eu coloquei aí para vocês, ó, função emotiva, emissor, função conativa ou apelativa, receptor, função referencial, contexto, referente, assunto, função poética, mensagem, lembrar, ó, sentido figurado, linguagem literária, função fática, o canal, eu tenho que estabelecer, eu quero estabelecer o processo, então eu quero passar a comunicação, e função metalinguística é o quê? O código, tá? E aí ficam minhas dicas para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Volto a dizer, esta fase vai passar, a gente precisa ser forte, certo? Todos os dias, essa é a frase que fica na minha cabeça, eu preciso ser forte por mim, eu preciso ser forte pela minha família, eu preciso ser forte pelos meus alunos. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que, desde a semana passada, eu consegui voltar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Estudem, eu vou publicar umas questões no AVA, na sequência, depois da publicação do vídeo, tá bom? E nosso próximo vídeo, lembrem-se, nós vamos comentar essas questões, eu vou analisar junto com vocês aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.